nós já temos o pano de prato com todo o seu caseado feito, incluindo o ponto fantasia ao redor dele, bem como os pontos baixos na base que me permitirão fazer a costura do barrado que será tecido agora nele, nós vamos iniciar então o barrado propriamente dito. Se você não viu a execução deste caseado com o ponto fantasia ao redor, basta você clicar aqui e ver como que esta parte é feita. Bom, para que nós possamos iniciar esta parte, você precisa compreender os seguintes itens. Eu tenho aqui nesta carreira 124 pontos baixos. O meu ponto fantasia aqui escolhido, ele é múltiplo de 8 com 2 pontos deste lado e 2 pontos deste lado para a borda, um total de 4 pontos de borda. Então eu preciso desses 124 subtrair 4, 2 de cada lado e ter a quantidade de vezes que eu repetirei o meu ponto fantasia, tendo em vista que ele é múltiplo de 8. Aqui no nosso caso, nós teremos 120 pontos para trabalhar o ponto fantasia. E 120 dividido por 8 me dá um total de 15. Isso quer dizer que para cada conjunto de carreiras que vá me gerar o ponto fantasia, eu terei 15 vezes a repetição do desenho. Tudo bem, pessoal? Joia! Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter aí o seu caseado, você vai contar, separar 4 pontos, 2 de cada lado, e o restante você dividirá por 8 para saber quantas vezes o seu ponto fantasia será repetido. Eu inicio aqui a minha execução com um cordão com 125 correntes. Eu vou tecer neste cordão para cada ponto, um ponto baixo. Então, o primeiro ponto eu pulo porque ele me dará a altura. E para cada ponto que eu tiver à minha frente, eu farei um ponto baixo. Minha gente, a primeira carreira da nossa execução é todinha em pontos baixos. Vou tecer aqui a minha, volto ao final para iniciar a próxima carreira com vocês. Ao chegar ao final, você deverá tecer 1, 2 e 3 correntes. Vire o seu trabalho, lace e sobre o primeiro ponto de base, você fará um ponto alto. O intercalamento nesta carreira se dá com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E assim sucessivamente. Nós no início tecemos 3 correntes, o que nos dá a altura de um ponto alto. Então, neste momento, é como se nós tivéssemos 2 pontos altos tecidos. Eu faço uma corrente, laço, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço novamente o meu primeiro ponto alto. Laço mais uma vez e no próximo ponto novamente ponto alto. Faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base e no próximo eu faço ponto alto. Laço mais uma vez e no próximo ponto, ponto alto. E assim sucessivamente até o final desta carreira. Inicie a próxima carreira fazendo uma corrente, virando o seu trabalho e para cada ponto de base, incluindo as correntes, você vai trabalhar um ponto baixo. Na sequência, você fará 6 correntes. Então, aqui você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quinta e sexta. Vire seu trabalho, lace 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 laçadas na agulha. Você passará a agulha pelo próximo ponto de base e você fará um ponto alto quíntuplo. Então, nós vamos aqui arrematando de 2 e 2, com bastante cuidado, porque o fio escorrega e nós podemos perder laçadas. Então, aqui
e aqui, novamente, aqui e aqui, mais uma vez 2 laçadas, e agora a gente encerra. Na sequência, você fará 5 correntes. Então, você fará 1, 2, 3, 4 e 5. Lace 3 vezes. 1, 2 e 3. Essas 3 vezes serão utilizadas para nós fazermos o ponto alto triplo. Então, minha gente, passando a agulha na base daquelas correntes que você acabou de fazer, você vai aqui encontrar o ponto bem devagar para que você não desfie o fio, puxar a laçada e você vai arrematar de 2 em 2 novamente devagar, porque são muitas alças na agulha e o fio pode escorregar. Aqui o último arremate. Nós vamos manter o ponto na agulha, não é para ser removido agora. Novamente 3 voltas na agulha e mais uma vez você passará a agulha pelo mesmo ponto de base e arrematará de 2 em 2 pontos lentamente para não perder nenhuma alça. Aqui. Uma vez estando, então, com 3 alças aqui na agulha, você laça e você arremata tudo de uma vez só. Você terá o que é uma folhinha. Lace 1, 2 e 3 vezes. E lá na base, então vamos aqui. Você vai encontrar o próximo espaço. Você trabalhará o ponto sobre o ponto baixo do intervalo da carreira anterior. Então, aqui, já estou com as 3 alças, as 3 laçadas, perdão, na agulha. Vou passar a minha agulha, vou puxar uma laçada e eu vou trazer para a altura de um ponto alto. Novamente eu laço e eu passo mais uma vez pelo mesmo ponto, é a segunda passada. Laço, passo novamente, é a terceira. Laço, passo novamente, é a quarta. E laço, passo novamente, é a quinta passada. Então, repare, você tem 1, 2, 3 laçadas na agulha, o ponto inicial e todas as alças do pineapple que nós acabamos de fazer. Eu laço, arremato todos os pontos, mantendo a minha 1, 2, 3 voltinhas na agulha. Perceberam aqui? Lace e trave o seu pineapple, deixando as 3 alcinhas na agulha. Você vai agora arrematar de 2 em 2 os 3 pontos que estão na agulha. Então, lace, arremate 2 pontos, lace, arremate 2 pontos, lace, arremate 2 pontos. Mantenha o último na agulha, não arremate. Novamente, você fará 1, 2 e 3 voltas na agulha. Pule um espaço na base e no próximo, da mesma forma que você fez aqui. No próximo, você trabalhará pineapples. Então, você vai aqui passar a primeira vez e dar a altura. Lace, passe a segunda, lace, passe a terceira, lace, passe a quarta e lace, passe a quinta. Lace, arremate todos os pontos, deixando na sua agulha as 3 alças, 1, 2 e 3. Arremate e agora de 2 em 2 você vai tirando os pontos da sua agulha. Então, peraí que aqui eu tô quase perdendo o ponto, ó. Tirei 2, tirei 2 e tirei 2. Eu tenho 3 pontos na minha agulha. Eu laço e eu arremato tudo de uma vez só. Este é o resultado até agora. Novamente, você fará 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4 e 5.
laçará uma, laçará duas e laçará 3 vezes. E na base das suas correntes, você começará a trabalhar o seu primeiro ponto alto triplo. Então, aqui, arrematando de 2 em 2, cuidado para não perder ponto. E não tire o ponto da agulha. Você deverá ficar com 2 alças. Lace 3 vezes. Novamente, lá na base, você vai puxar o seu ponto alto triplo. E você vai arrematar de 2 em 2. Então, arremata o segundo ponto. E agora arremata o seu terceiro ponto, ficando com 3 pontos na agulha. Laço, arremato todos de uma vez só. Observe o desenho que se forma. Aqui ficou torto porque eu não consegui segurar, mas vejam, olha lá, acho que dá pra gente ter noção, né? Olha o desenho aqui, ó, se formando, que belezinha. Na continuidade, nós vamos fazer novamente o ponto do desenho. Olha aqui, ó, esse desenho todo, ele é um ponto fantasia, né? Então, eu vou reiniciar a execução. Para isso, mais uma vez, nós fazemos uma folha. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Eu laço 1, laço 2, laço 3. E aqui na base, eu começo novamente o meu ponto alto triplo. Então, arremato 2, arremato 2 e arremato 2. Novamente, vamos puxar fio aqui? Nós vamos fazer 3 laçadas e no mesmo ponto, minha gente, ponto alto triplo. Então, arremato 2, arremato 2 e arremato 2. Estou com 3 pontos na agulha, laço, arremato todos. Perceba que nós estamos com outra folhinha, que seria essa daqui, respectivamente. Nós vamos continuar o processo, então, com 3 laçadas. 1, 2 e 3. Nós vamos para a base, aonde na base você vai no próximo espaço. Então, olha, trabalhei este. Neste espaço, nós vamos começar novamente aqui o nosso pineapple. Então, a primeira passada, lacei. A segunda, lacei. A terceira, lacei. A quarta, lacei. E a quinta. Tiro todos os pontos da agulha, mantendo 3 alças. Vamos localizar, ó. 1, 2, 3. Novamente eu laço e vou arrematando de 2 em 2, até que me restem 2 pontos na agulha. 1, 2 e 3 voltas na minha agulha, pulo um espaço na base, no próximo espaço eu começo o pineapple. Dando a altura, laçada. Passo a segunda, laçada. Passo a terceira, laçada. Passo a quarta, laçada e passo a quinta e agora arremato, deixando 3 alças na minha agulha. Vou arrematando de 2 em 2. Percebam que aqui eu tenho agora os 3 pontos novamente. Eu laço e arremato tudo. Olha que a situação, ó. Novamente está se formando o desenho. Percebeu? Mais uma vez 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou puxar mais fio aqui. Vou dar 3 laçadas. Venho na base das correntes e vou fazer o meu ponto alto triplo. Então, arremato 2, arremato 2 e arremato 2. Laço 3 vezes e mais uma vez, ponto alto triplo. Ops, perdi aqui. Vamos ver, peraí. 2 e 3, agora sim. Eu tinha perdido, além do ponto, uma laçada. Então, vamos lá. Agora eu posso arrematar 2, arrematar 2 e arrematar 2. Laço e arremato todos. Eu vou alargar aqui para te mostrar, vou tentar esticar aqui o máximo possível. Olha lá
se formando o nosso desenho. Vamos repetir nesta carreira inteira este processo, lembrando que, assim como aqui eu tenho 2 pontos de borda, no final eu terei os 2 pontos também, no caso, 2 pontos altos quíntuplos. Na continuidade, você fará uma corrente para virar o seu trabalho e você trabalhará sobre cada ponto alto quíntuplo um ponto baixo. Então aqui você observa o primeiro e aqui o segundo. Aonde você tem as folhinhas das cerejas, você trabalhará um cordão de correntes. Este cordão terá 7 correntes. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você virá até o intervalo entre uma cerejinha e outra, entre os galhinhos de uma cerejinha e de outra. Aqui no meio, entre uma folha e outra, você fará um ponto baixo. Então, aqui. E novamente o cordão com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, no intervalo entre uma folha e outra, nós vamos fazer um ponto baixo. E assim, nós vamos tecendo até o final desta carreira. Na continuidade, faça uma corrente, vire seu trabalho e para cada ponto baixo que você tiver à sua frente, você tecerá um novo ponto baixo. Então, você vê o primeiro e aqui você acompanha o segundo. Na sequência, você tem o cordão de 7 correntes. Ao redor dele, você vai trabalhar 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7. Você tem um ponto baixo entre uma folha e outra. Sobre ele, faça um ponto baixo. E continue seguindo esta alternância até o final desta carreira. Faça 1, 2 e 3 correntes, vire seu trabalho lace e sobre o primeiro ponto baixo, você vai tecer um ponto alto. Faça uma corrente, lace, pule um ponto de base e no próximo você vai tecer um ponto alto. Lace novamente no ponto seguinte, um ponto alto. Novamente uma corrente e novamente pulando um ponto de base, você vai tecer 2 pontos altos, sendo cada um em um ponto de base. Esta é a alternância que você deverá seguir nesta carreira inteira. Faça uma corrente, vire seu trabalho e para cada ponto que você tiver à sua frente, você tecerá um novo ponto baixo. Vamos seguir desta forma até o final desta carreira. Para finalizar, nós teceremos uma borda ao redor de 3 lados da nossa execução. O único lado que não receberá é esta parte que nós acabamos de tecer, aonde nós temos os pontos baixos que são utilizados para fazer a costura com o pano de pratos propriamente dito. Então, você fará uma corrente para dar altura e nesta direção você inicia a execução com um ponto baixo. Faz 3 correntes.
transformo as 3 correntes em um ponto picô, passando a agulha pelo primeiro ponto e puxando uma laçada, fazendo ponto baixíssimo. E novamente, ao redor do ponto que você tem a seguir, você tece o ponto baixo. Este será o intercalamento do contorno todo. Novamente, um ponto baixo e o ponto picô. Aqui você vê que eu já estou transformando em picô com o ponto baixíssimo e novamente o ponto baixo. Perceba que eu sempre começo e termino com ponto baixo e intercalo 2 pontos baixos com um picô. Novamente, ponto baixo e o picô. Percebem? Então, o contorno todo, minha gente, é feito desta forma. Porém, vamos relembrar, vou alargar aqui. Esta parte de cima não recebe este contorno por se tratar da parte que será usada para fazer a costura com o pano de pratos. Vou tecer o meu contorno inteiro e eu volto aqui ao final para que nós possamos iniciar esta costura juntas. Uma vez que tenhamos chego ao final, nós vamos fazer o arremate da seguinte forma. Aqui eu venho com o fio já cortado, então aqui eu tô puxando para eu te mostrar a ponta. Olha aqui, ó. Tá? Ele já está cortado. Eu deixei um bom pedaço de fio mesmo para que eu possa fazer a costura fazendo o arremate deste jeito. Simplesmente estando com o último ponto alargado, o que nós fazemos é trazer todo o fio, toda essa parte que nós cortamos, né, para fora. Então, você vai aqui, ó, puxando de forma que ele saia. Olha lá. Assim, você passou o último ponto por dentro da última laçada, por dentro da última corrente, veja ela aqui, ó. E você vai diminuir um nó na sua execução. Agora, nós vamos pegar este fio e nós vamos passar na agulha de tapeceiro. Então, aqui eu já venho com a minha agulha, eu vou passar o fio por dentro dela. Escapou o fio, peraí, deixa eu pegar de novo. Aqui. Aqui. Agora não escapa mais. Então, eu vou passar o fio aqui, veja só. A gente passa até que bastante, porque como o meu está muito grande, na hora de fazer a costura vai sobrar fio aqui, ó. Tá vendo como sobra? Olha, eu fico com 2 fios, tá vendo? Mas na verdade eu quero uma costura simples com um fio só. Então eu deixo sobrando, mas não com dois cabos, né, na costura. E a costura, minha gente, se dá de uma forma muito tranquila. Então, estando com o pano de frente para mim, então aqui eu vou posicioná-lo de forma que você aí consiga ver. Então, aqui, ó, a parte de baixo, que são os pontos baixos, que é quem vai receber a costura, né? De frente, e o barrado também estando de frente. Eu vou pegar aqui a minha agulha e eu vou começar a costura, olha aqui, da ponta. Então, eu vou pegar aqui o pontinho da ponta e eu vou pegar, veja, olha, eu pego as 2 alças. A costura sempre é feita pegando as 2 alças. Então, sempre de baixo para cima, eu vou trazer aqui a minha primeira costura. Perceba que o barrado chega perto, né? Aí eu tranço, eu venho pegar o barrado, o primeiro ponto de baixo para cima, olha aqui a situação, e trago tudo para cá. Volto para o barrado aqui no pano de prato. Novamente, eu pego o próximo ponto de baixo para cima e assim eu estou trançando, porque eu pego um ponto de um lado e um ponto do outro. Volto para o barrado de baixo para cima, sempre pegando as 2 alças. E eu vou aqui costurando. Volto para o pano de pratos, de baixo para cima,
trançando e pegando o próximo ponto. É muito importante que você preste atenção para que você não pule nenhum ponto ou passe pelo mesmo ponto mais de uma vez. Então presta bastante atenção, fica de olho para que você não acabe tendo o seu barrado como se ele estivesse com um babado, né? Como se ele fosse maior do que ele realmente é. E aqui eu sigo costurando desta forma, olha lá, ó, a costura acontecendo, tá vendo? A união, né, está acontecendo conforme a gente vai trançando de um lado para o outro. E eu volto aqui com vocês já trazendo a costura totalmente feita, então observem, totalmente costurado o nosso barrado no pano e também deixando uma ideia. Você pode passar uma fitinha de cetim na parte de cima, aonde você fez 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, assim como na parte de baixo, onde você também teve 2 pontos altos e uma corrente de intercalamento. Aqui fica a ideia da fita de cetim. Ainda coloquei exatamente no meio, então eu contei a quantidade de passadas de fita que teve nessa continuidade, dividi por 2 e exatamente no meio eu coloquei um lacinho. Fica aí ao gosto, ao critério do freguês, da freguesa. Aqui você consegue ver bem as nossas cerejinhas totalmente desenhadas e o nosso pano totalmente tecido. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você se inscreva em nosso canal, pois nossas atualizações são todas as quartas-feiras às 14 horas e que você esteja comigo na próxima semana para uma nova execução. Até lá! O mundo dos fios não tem limites. Aqui mostro para vocês vários barradinhos para você tecer e alegrar a sua cozinha. Não se esqueçam, temos atualizações todas as quartas às 14 horas. Então aproveite e assine Crochê Tricô. Ao final do vídeo, clique em cadastrar-se.